Saúdo a todos com a paz do Senhor Jesus Cristo. Como você tá? Como sua vida tá? Quero que você reflita bem no que eu vou dizer agora, das coisas de Deus. Quero que você pense antes de você julgar a palavra de Deus, antes de você querer fugir e não aceitar a correção, né, da palavra. Eu gostaria que pelo menos você tivesse uma humildade de escutar esse áudio, né? Não vai fazer você, não vai, você escutando esse áudio não vai fazer você morrer, né? E muito pelo contrário, Deus ele diz: bem-aventurados aqueles que ouvem e escutam as minhas palavras. Então, eu gostaria, por favor, de pedir você para escutar esse áudio, tirar um tempinho da sua vida para poder escutar a verdadeira palavra de Deus. A palavra de Deus fala que a minha palavra a palavra do Senhor é lâmpada para os nossos pés, né? E, gente, esse período eu estou passando por grandes experiências espirituais, dores carnais, e acredito, crescimento espiritual, com certeza. E ao meu redor, quando você abre os seus olhos para o lado espiritual, você começa a abrir a Bíblia, você começa a ler a palavra de Deus, você começa a enxergar o mundo espiritual, né? E você começa a ver realmente e a entender realmente o propósito e o verdadeiro, aí a verdadeira vontade de Deus. Eu vou dar aqui algumas referências, algumas passagens que você pode ir no Google e colocar ali o que eu estou falando, né? Alguns trechos para você procurar essa passagem, porque não dê crédito a qualquer espírito, a palavra de Deus diz, mas examinai se esse espírito vem de Deus ou não, porque há muitos espíritos enganadores, como a palavra de Deus diz, há muitos falsos cristos e falsos profetas que enganarão a muitos, até mesmo os escolhidos de Deus. Você sabe o que significa a palavra enganar alguém? Enganar é seduzir, é fazer com que você venha fazer algo. Uma pessoa vai te seduzir com palavras ou com gestos para que você venha fazer um erro, né? Então, vamos nós, eu, você, nós seres humanos da Terra. Qual é o nosso propósito aqui? Como a Bíblia fala, servir a Deus, né? Nós estamos na Terra livres para fazer as nossas vontades. Deus, ele nos colocou num mundo cheio de escolhas, em um mundo de vários deuses, como eu acabei de falar para você, essa passagem você pode estar procurando no Google. Haverá muitos falsos cristos, muitos falsos profetas que vai aparecer a passagem, tá bom? E aí você está examinando se o que eu falei é verdade ou não. Então, resumindo, nós vemos no mundo lotado de opções, vários deuses, várias religiões católicas, evangélicas, cristãos, crentes, Umbanda, vários outros países aí, né? A China, outros deuses aí, o pessoal até adora animal aí na Índia, né? Eles adoram uns animais, tem uns que é rato, enfim. Um ser humano, ele pode ser um ladrão, ele pode ser um homicida, ele pode ser um estuprador, ele pode ser uma prostituta, pode ser uma freira, um crente, um macumbeiro. Então, assim, nós temos um mundo lotado de opções. É você sentar e escolher o que você quer. Deus, ele não vai obrigar ninguém a fazer nada. Deus, ele não vai implorar ninguém para aceitar ele. O propósito dele é se mostrar para você. Ó, fulano, eu sou assim, eu faço assim, eu te dou isso e eu tiro isso. Eu sou o Deus Todo-Poderoso. A intenção de Deus é se mostrar para toda a terra e ele vai ver quem realmente é filho dele de verdade. Porque todo mundo somos criação de Deus.
Todos somos criação de Deus. O mundo, as pedras, o mar, o vento, os demônios, os anjos, os céus, as estrelas, tudo que conhecemos e tudo aquilo que não conhecemos é feito por quem, Davi? Deus. Meu filho está aqui do lado escutando. E então, assim, tudo se fez e tudo se é desfeito por um ser, Deus, né? Então, resumindo, gente, eu vejo hoje o lado espiritual de muitas pessoas que aceitaram Jesus, pessoas que aceitaram Jesus e depois de um tempo começou a fazer a vontade da carne. A intenção do diabo é cegar você, é me cegar. E infelizmente muitas vezes ele consegue. Ora, ele conseguiu com o rei Davi. Ele conseguiu com Adão e Eva, que andava com Deus no jardim. A intenção do diabo é fazer com que eu, com que você, com que vocês venhamos a pecar cegamente. Por quê? Ele vai usar aquilo que nós gostamos, aquilo que nós desejamos, o pecado. Qual é o seu desejo de pecado? Tem pessoas que querem roubar, tem pessoas que querem mentir, tem pessoas que querem adorar outros deuses, tem pessoas que querem experimentar vários tipos de crenças, né? Tem pessoas que acreditam que os mortos voltem em reencarnação. Eu mesmo tenho uma parente que ela acredita cegamente, a gente vê que é aquele desejo carnal dela, né? Ah, eu reencarnei e tal. Então, assim, o diabo, os espíritos malignos, a intenção deles é fazer com que você venha comer a fruta do pecado, como fez com Adão e Eva. Quando ele se aproximou de Eva, ele começou a falar para ela, a seduzir ela. Olha, se você comer, você não vai morrer. Você vai ser como Deus. Então, com certeza, o diabo ele deve ter analisado Eva e visto talvez um tipo de admiração ou um desejo de querer ser Deus, alguma coisinha, e ele usou, fisgou aquilo, né? E tipo assim, olha, tá aqui, come, que você vai descobrir um outro mundo. Você vai ser como Deus. Você não vai morrer, você vai ter o conhecimento do bem e do mal. Mas ele não poderia fazer ela comer à força. Ele não pode fazer com que eu venha pecar à força. Não, porque aí Deus não ia levar em consideração. Peraí, a pessoa está fazendo à força. A intenção dele é fazer com que eu e você, que nós que aceitamos Jesus, venha a pecar contra Deus, porque queremos, porque falamos, porque fazemos, para que depois que ele consiga a fazer com que você venha pecar contra Deus, ele corra para Deus e fala assim, ó, tá vendo o que ele fez? Tá vendo o que ela fez? Então eu posso ir lá. Primeiro ele vem, ele age para te seduzir. E depois ele vem ferrando contigo. Porque ele vai lá para o grande poderoso e falar. Se você quiser procurar no Google, coloca lá, o diabo nos denuncia para Deus, né? E aí ele vai assim, olha, ela fez, ele fez. Quebrou o teu mandamento, ó grande Deus poderoso. Eu posso ir lá, então, agir na vida da saúde dela, eu posso agir na vida financeira dele ou dela, eu posso agir na vida dos filhos e das filhas dela, porque ela quebrou o teu mandamento. Ele quebrou os teus mandamentos, ó grande Deus poderoso. E o que Deus ele vai fazer se ele é um Deus justo? Ele é um Deus limpo, zeloso. Ele não gosta da casa bagunçada. Deus, ele colocou uma ordem e ele quer que seja feita da maneira dele, não da nossa maneira. E o que Deus ele diz? Ele vai olhar para nossas obras, vai. Daí, Nina, você está querendo dizer que Deus deixa o demônio vir agir contra a vida dos meus filhos? Você está querendo dizer que Deus ele permite com que caia doenças ou mortes ou coisas ruins na minha vida? Eu garanto para você que se você estiver em pecado com Deus, sim,
Porque Deus, ele diz que ele faz o bem e cria o mal. E ele diz, eu, Deus, faço todas essas coisas. Pode procurar no Google que você vai encontrar essa passagem. E aí, as pessoas, os crentes, os católicos, os macumbeiros, principalmente as pessoas que aceitaram Jesus, essas pessoas vivem mais perto das maldições. Então, o diabo, ele vai lá nos seduzir e quando fazemos a vontade da nossa carne, ele vai lá denunciar. Ah, mas é culpa do diabo. Por que é culpa do diabo? Não é culpa do diabo. Porque se fosse culpa dele, Deus não viria contra nós quando nós pecasse. Quando o rei Davi, ele pecou contra Deus, ele adulterou e ele matou um cara, Deus não falou que era culpa do diabo, não. Ele esperou todo o rei Davi agir tranquilamente no seu erro. Rei Davi olhou para a mulher do cara, chamou a mulher do cara, se deitou com a mulher do cara, planejou como que seria a morte do cara, matou o cara, só depois Deus ele veio mostrar o que ele fez de errado. Ele usou um servo dele e falou, olha, rei Davi, você fez isso e isso para Deus. Rei Davi caiu em um grande, profundo arrependimento que ele disse, meu coração está quebrantado. Ele viu o erro passar nos seus olhos novamente e ele percebeu que ele pecou contra o Deus que ele amava. E ele se arrependeu demais por aquilo. Sabe por quê? Porque Deus ele veio contra o rei Davi. O filho dele morreu. A espada espiritual de Deus, Deus ele falou, a minha espada vai entrar na tua casa e não vou mais tirar. Nunca mais Deus tirou. Os filhos, tinha filho querendo matar rei Davi, um irmão estrupou a outra irmã. Isso é o quê? As maldições que caíram na vida do rei Davi por ele ter cometido pecados contra o Deus de Israel. Porque o Deus de Israel, ele é um Deus, o quê, Davi? Zeloso. Ele é um Deus limpo. O rei Davi era um servo que ele amava bastante. Ele falou que o rei Davi era segundo o seu coração. Mas por ele ser um filho amado, Deus não recusou e não hesitou em fazer justiça contra ele, porque ele pecou contra Deus. Ele fez um grande erro. Ele não teve amor ao próximo. Ele cobiçou. Ele matou. E Deus o perdoou. Mas ele tinha que passar pela correção de Deus. Ele, digamos em outra palavra, ele teve que receber o açoite de Deus, né? Aqui no Ceará, a pisa. Moisés pecou contra Deus? Moisés, um cara que foi usado para guiar o povo no deserto, para tirar o povo do Egito. Moisés, um grande servo de Deus, que viu Deus de costa. Você sabia que ninguém pode ver Deus, porque senão morre, porque a santidade de Deus é muito grande. E quando se a gente vê Deus, a gente morre. A gente não aguenta. A santidade dele é muito grande. E Moisés viu ele de costas, o próprio Deus. Moisés falava com Deus, né? E o que aconteceu? Moisés pecou, né? Tacando o cajado lá de qualquer jeito, falando com o povo de qualquer jeito. Deus não hesitou em falar para ele, olha, sobe naquele monte, lá tu vai morrer, né? Vai se juntar aos teus, tu não vai entrar na terra prometida, tu vai só olhar, porque tu pecaste contra mim no monte tal e tal, falando isso e isso. Então Moisés aceitou a correção,
assim como o rei Davi aceitou a correção. Caim, vocês conhecem a história de Caim? Quem não conhece a história de Caim? Caim matou o próprio irmão com inveja, porque Deus, os dois foram dar uma oferta para Deus, né? Um deu frutas para Deus e outro deu um animal a Deus. Deus se agradou mais do animal. Ele gostou também de ter recebido a fruta do outro, mas ele se agradou mais de um. E isso foi o suficiente para que o outro irmão ficasse aquela ira de inveja e matou o irmão dele de raiva porque ele agradou mais a Deus do que o outro. E Deus não hesitou em castigar Caim. Poxa, Daniel, ele poderia passar a mão na cabeça de Caim, porque Caim, ele deu uma oferta para Deus. Ah, ele matou o irmão, coitadinho, por ciúme do pai espiritual. Mas Deus não hesitou em castigar Caim. Ele foi amaldiçoado e mandou ele sair pelo mundo e ninguém matasse ele, porque ele procurou, né? Eu acredito assim que quando as pessoas realmente se arrependem, há uma profunda tristeza que dá vontade da pessoa morrer. Isso já aconteceu comigo. É horrível. É um desespero. É uma tristeza tão grande. Dá vontade até de chorar só de eu me lembrar. E aí, são vários exemplos na Bíblia, né? Teve um outro exemplo, claro, né? Da Bíblia, existe vários, né? Eu tô pegando alguns aqui como exemplo para vocês, mas o que tem em comum esses castigos com essas pessoas que eram servas de Deus, servos de Deus? Eles aceitaram a correção. Eles pecaram e eles aceitaram a correção. Como assim? Eu não estou entendendo. Como assim aceitar a correção? Eles sabiam que Deus estava indo contra eles. Eles sabiam que aquele mal que estava acontecendo com eles, aquela dor carnal, era culpa deles, porque Deus estava vindo contra eles naquele momento. Entendeu? E eles aceitaram a correção, né? Eles continuaram com Deus. O meu pai me bateu, eu vou continuar com ele. Por que que eu vou continuar com ele? Porque eu errei. Eu fiz errado, né? O porém é que a única coisa, né, que a gente consegue ver diferença é que na hora Adão e Eva, eles não assumiram o seu erro, né? Na hora. Um colocou a culpa um pro outro, né? Caim, Deus, cadê o teu irmão? Ah, não sei, não sou nem segurança do meu irmão para estar andando com ele, né? Eu tô dando um exemplo assim, que depois, tanto o rei Davi é que ele realmente assumiu, não, eu errei, eu pequei, né? Mas o que tem em comum nos três é que eles receberam o Adão e Eva, eles saíram do paraíso, eles foram expulsos. Além deles ter sido expulso, Deus falou para o homem que ele ia comer do seu trabalho, a mulher ia sentir grandes dores no parto. E a cobra, né? Vocês já sabem. E o Caim, ele recebeu aquela maldição, né? Saiu pelo mundo amaldiçoado, a terra que ele plantasse não iria, né, retribuir, é uma coisa que ele gostava muito do plantio. O rei Davi, de infinitas, várias coisas aconteceram. Mas o que tem em comum, né, nesses exemplos, né, que eu estou dando para vocês, é que mesmo depois deles ter levado uma pisa de Deus, vou falar assim bem em português, bem claro, é que eles continuaram, né? Enoque é a descendência de Caim. Enoque foi um cara que agradou muito a Deus, que Deus ele recolheu para ele. Rei Davi continuou com Deus, né? E Davi depois teve Salomão. Deus criou como filho. Deus ele prometeu que ia cuidar de rei Salomão. E hoje, até hoje, não tem homem mais rico do que Salomão. Então, são exemplos de pessoas que continuaram com o pai.
Aí hoje, gente, o que que eu quero dar de exemplo? Que hoje eu vejo muitos crentes, muitas pessoas que aceitaram Jesus, errando com Deus, pecando contra Deus, fazendo as suas vontades carnais, estando com Deus, e, porém, não assumem o seu erro perante Deus. Acreditam elas acreditam que quando cai uma coisa ruim na vida delas, na hora que elas estão pecando, elas deduzem o quê? Tá tudo nas mãos de Deus. Deus está no controle. Vai passar. Deus ele está comigo. Deus ele sabe o que faz. Elas deduzem que não é Deus. Aí eu pequei, tá acontecendo coisas ruins, mas não foi. Elas pensam assim, né? Acredito eu. Mas não foi por causa do meu pecado. É o demônio e Deus proverá. Não, se você aceitou Jesus e você fez coisas erradas, você está pagando. Deus está vindo contra você. Ele está permitindo esse mal na tua vida. Eu não aceito essas palavras, são uma palavra muito pesada para mim engolir, pois engula, porque você tem que ser palavra sólida. Tem que ser comida espiritual sólida, sabe? Moisés, ele teve que pagar o que ele estava. A gente que aceitamos Jesus, nós temos que pagar o que estamos devendo se estamos no erro. E não tem como fugir das mãos de Deus. Não tem como fugir. É um caminho sem volta. Ou está com Deus ou não está com Deus. Se está com Deus, você está na proteção de Deus, Deus ele está cuidando de você. Se você não está com Deus, quer sair fora do barco, um peixe vai te engolir, assim como fez com Jonas. Jonas ele quis fugir de uma missão de Deus, ele quis fugir dos olhos de Deus e Deus o perseguiu até nas profundezas do mar. Não tem, gente, como fugir das mãos de Deus. Então, se você errou, o melhor caminho é aceitar. Ai, Deus, eu aceito, eu sou miserável, eu sou um desgraçado, uma desgraçada. Eu errei, Senhor, me perdoa. Ele vai perdoar, mas você tem que pagar. Todos temos que pagar. Ele é um Deus zeloso. Nem uma vírgula sai fora da sua vontade. Nada. Ah, mas o mundo tá todo aí cheio de pecado, e daí? O mundo vai cair as pragas pro mundo. Tem Apocalipse. Já leu Apocalipse? O que que vai acontecer? As montanhas vão se tremer de medo de Deus. Aí, gente, eu sei que esse vídeo vai ficar um pouquinho estendido, mas continue comigo. Eu encontrei alguns exemplos, né? Uma pessoa, ela aceitou Jesus. Essa pessoa, bem, eu não vou falar nesse vídeo, porque pode ser que, né, caia no ouvido, eu vou enviar para algumas pessoas e pode ser que, enfim, eu ainda vou estudar bem, se eu vou usar como exemplo, né? Mas, resumindo, tem parentes meus recebendo maldição, parentes meus que aceitaram Jesus, recebendo maldição de Deus, da parte de Deus, porque fizeram e estão fazendo coisas erradas e cedo ou tarde a cobrança vem. Por quê? Não é mais a nossa vida é de Deus. Se a gente ousa em fazer algo fora da vontade de Deus, nós estamos ferrados. O que as pessoas têm que entender é: eu fiz isso, eu estou pagando por isso. Poxa, eu errei com Deus. Deus está decepcionado comigo, ele está vindo contra mim. A melhor coisa é eu me arrepender, quebrar, mostrar para ele um arrependimento verdadeiro, mostrar um coração aquebrantado. Aí ele vai ter misericórdia de você. Só que vai ter que pagar, né? Não tem como fugir. Eu vou ler lá em Hebreus 12, 7, diz assim. Você é filho de Deus ou é um bastardo? O que é um bastardo? Um bastardo é um filho que se diz que é filho.
mas que não é filho de verdade. Não é um verdadeiro filho. Entendeu? Então, o bastardo é aquele que, digamos assim, eu casei com outra pessoa, é um bastardo. Não é considerado filho de verdade. Entendeu? O filho de verdade, ele aceita a correção do pai. Ele aceita a correção da mãe. E ele permanece. Lá em Hebreus 12, 7 diz isso. Se suportais a correção, rei Davi suportou a correção. Caim teve que suportar a correção. Moisés teve que suportar a correção. Deus, ele diz, se suportais a correção, Deus vos tratará como filhos. O que é correção para você, Davi? Correção é uma correção a alguma. Eu escrevi uma letra errada, eu vou apagar essa letra e vou fazer uma nova. Quer dizer, você errou, eu vou te corrigir, eu vou te castigar para te corrigir, para apagar esse erro, tentar apagar esse erro. Quando você faz uma joia errada, quando você tem uma aliança e ela está torta, tem pessoas que vai consertar amassando, batendo nela. Corrigir é ferir aquela coisa para melhorar, entendeu? É uma correção, entendeu? Quando uma vara ela tá maior que o seu tamanho, se é cortada, se é ferida para corrigir. Um ser humano, se ele está no erro, Deus ele vai corrigir, castigar, bater, apanhar, ser corrigido. Se suportais a correção, Deus vos tratará como filho, porque filho a quem o pai ama, perdão, se suportais a correção, Deus vos tratará, se suportais a correção, Deus vos tratará como filhos. Porque filho há quem o pai não corrija. Quem é que tem filho e não corrija o pai, né? Se eu tenho um filho, se você faz uma coisa errada, eu tenho que te corrigir. Eu tenho que sentar com você, dar bronca em você, colocar de castigo. Estou te corrigindo. Qual é aquele pai ou mãe que tem filho e não corrige? Não é verdade? Mas se estáis sem disciplina, ou seja, se está desobediente, da qual todos são feitos participantes, sois então bastardos e não filhos. Além do que tivemos nossos pais segundo a carne para nos corrigir, como eu acabei de dar um exemplo aqui, né? Se nós temos nossos pais, quando era criança, meu pai me batia muito. Eu me lembro que uma vez eu cheguei em casa e eu, com medo do meu pai, eu pulei a janela do quarto. E o meu pai estava atrás da janela, me esperando. Quando eu pulei da janela, meu pai veio com um cipó, ou foi um cinto, batendo nas minhas costas. E eu corri. Então ele usava a correção, cinta, ele usava. Eu não estou dizendo aqui, gente, vamos bater nos seus filhos. Não, eu estou dando um exemplo do que eu passei e de uma correção, né? Então, além do que tivemos nossos pais segundo a carne para nos corrigir e nós os reverenciamos, não nos rejeitaremos muito mais ao Pai dos Espíritos para viver? Então, o que Deus disse? Se suportares a correção, Deus vos tratará como os filhos. Então, rei Davi suportou a correção e Deus o tratou como filho. Deus o corrigiu, ele se curvou e aceitou a punição. Moisés, Deus falou assim: ô Moisés, vem aqui. Diz, pai, você vai subir naquele monte. Lá você vai ver a terra que eu prometi para o povo, você não vai entrar. E ali você vai se reunir aos seus. Então ele disse que ia recolher Moisés, que Moisés iria morrer naquele monte. Aí Deus ele explica o motivo. Porque em tal monte você pecou contra mim, fazendo isso e isso. Moisés não disse,
Moisés poderia ter falado: não, eu quero entrar na terra, eu quero entrar. Eu andei 40 anos guiando o teu povo, eu preciso entrar. Eu tenho que entrar. Mas Moisés, sabe o que Moisés fez? Moisés simplesmente se importou com o povo. Ó Senhor, deixa eu ungir uma pessoa para ficar no meu lugar, para poder o povo não ficar sem pastor. Ele aceitou a correção dele. Rei Davi aceitou a correção, continuando com Deus. Então, gente, as pessoas de hoje, como não é ensinado o Deus de Israel, o Deus da Bíblia, não é ensinado, as pessoas não aceitam o Antigo Testamento, as pessoas escolhem só aquilo que vos convém, aquilo que não é legal, as pessoas dizem que tem que ser estudado, tem que ser analisado, querendo dizer, não aceitando o que Deus é realmente. Deus, ele é um Deus justo e zeloso. Como assim, gente? Um justo que nós não conhecemos. Ele é impecável com a lei dele. Ele não deixa nada passar. Nada. Ele zela pela palavra dele, ele cuida da palavra dele, ele é fiel para nos abençoar, ele é fiel para nos proteger como um leão que defende o seu território. Ele é um Deus zeloso, é um Deus misericordioso, ele ama os filhos, sabe? Ele ama os filhos que aceitam a correção. A gente vê claramente na Bíblia que ele ama, ele cuida, sabe? E com a mesma mão que Deus tira, ele dá muito mais. Ele espera que nós venhamos a aceitar a vontade dele. E se a vontade dele sobre a minha vida é me corrigir, eu, como filha, tenho que aceitar a correção. Eu não posso me revoltar contra o meu pai. Eu não posso fechar os meus olhos e não enxergar assim, poxa, eu errei. Mas Deus é grande e poderoso para me perdoar. Como muitas pessoas usam essa frase. Realmente, Deus, ele é muito grande e misericordioso para perdoar. Se houver um verdadeiro arrependimento, se houver frutos de mudanças e aceitando o seu pagamento. Deus, ele vai corrigir segundo a sua vontade, segundo o que fizemos, segundo o que fazemos. Ele vai nos corrigir, nos disciplinar. E é ruim, dói. A correção dói. Dói mais ainda quando você sabe que aquilo que está acontecendo com você foi porque você fez, você errou. Aí você vai pensar pelo menos 2 vezes antes de fazer de novo. 2 vezes antes de fazer de novo. Um exemplo que eu vou dar para vocês grandemente, eu vou ler de novo, Hebreus 12, 7-9. Se suportais a correção, Deus vos tratará como filhos, porque o filho há quem o pai não corrija. Mas se estais sem disciplina, da qual todos são, da qual todos são feitos participantes, sois então bastardos e não filhos. Além do que tivemos nossos pais segundo a carne para que nos corrija, e nós os reverenciamos, não nos sujeitamos muito mais ao Pai dos Espíritos para vivermos? Então, o Pai Celestial não é mais do que o Pai carnal? Ele não manda dizer amar Deus sobre todas as coisas? Amar o Deus mais do que o filho? Amar Deus mais do que mãe? Amar Deus mais do que pai? Amar Deus mais do que esposa, esposo? Amar Deus mais do que amigos? Amar Deus sobre todas as coisas? Então, se amamos Deus mais do que todas as coisas, nós iremos aceitar a correção porque ela vem do Pai. Poxa, eu errei, eu estou aqui, Pai, para aceitar a correção e Deus nos dará forças e ajuda, porque nós estamos sujeitos a Ele.
Agora, quando nós se obrigamos, lutamos para não receber aquilo, porque não é coisa boa. A correção dói, a correção machuca. E aí, por isso, Deus ele fala que o caminho é estreito, apertado, difícil. Mas esse é o caminho da salvação. Deus, ele tem que nos disciplinar. Deus, ele tem que nos corrigir para que nós venhamos ter o direito de entrar no paraíso. Ele é grande, ele é poderoso, gente. Eu tô dizendo para vocês, Deus, ele não é um Deus terrorista, não. Ele é um Deus cuidadoso. Ele é um pai. Ele zela pelos seus filhos e filhas. Quando ele está disciplinando, peraí, ele está cuidando. Uma vez, quando eu estava lá em São Paulo, veio na minha cabeça agora, a gente tinha uma loja, né? E entrou um passarinho dentro da loja. E esse passarinho entrou e a gente queria tirar ele para fora, né? Para ele voltar e voar de novo. E o passarinho ficou desesperado, nós atrás de tirar ele para fora, e ele desesperado, batendo as asas, já estava cansado, desesperado. E Deus foi e falou assim, ó: o meu povo é como esse passarinho. Eu estou tentando libertá-los, né? Eu estou tentando cuidar e eles estão assim desesperados. As pessoas, quando Deus ele vai se aproximando para cuidar, as pessoas se desesperam. Eu vejo vários crentes hoje colocando palavras, frases que eles tiram da internet para poder justificar aquele sofrimento. Deus está no controle. Deus ele sabe todas as coisas. Aconteceu isso porque Deus está castigando aqueles filhos que não estão em disciplina, aqueles filhos que estão no erro. É preciso, porque o ser humano só aprende assim, gente. Então, se nós, cristãos, pessoas que aceitaram Jesus, entendemos que quando fizemos algo errado e começa a cair coisas na nossa vida de errado, de ruim, pode ser pragas que nós mesmos puxamos para cair na nossa cabeça. E Deus tem permitido. Perceba, existe uma grande diferença entre aprovação e castigos. São coisas parecidas, mas automaticamente diferentes. Então não vou prolongar, né? Já foi aí uns 30 minutos de. Eu vou dividir em dois esse áudio. Eu peço que se você olha bem para a tua vida, o que está acontecendo na tua vida? Tá acontecendo coisas ruins? Tá, Dayana. Poxa, tá acontecendo grandes coisas ruins na minha vida. Tá, tu aceitou Jesus? Aceitei. Então, o que você fez de errado? Passa um filme aí na tua cabeça. Eu sei alguma coisa. Alguma coisa você deve ter feito de errado e você sabe que fez. Mas você acha que Deus não é capaz de fazer isso contigo. Mas minha irmã e meu irmão, sim, ele faz. Ele faz porque ele te ama. Ele precisa e ele quer te salvar. E para isso temos que ser filhos de Deus. Precisamos ser disciplinados. O pai ama o filho que ele repreende. O que é repreender? É corrigir, é sentar, é ensinar, é dar bronca, é dar carão. Ele fala: eu amo o filho que eu repreendo. Ó, se suportais a correção de Deus, Deus vos tratará como filhos. Se você entrou em pecado, se arrependa. Daiane está causando coisas ruins, eu não vou suportar. Aceita que é o teu erro, aceita que Deus está te corrigindo, ele vai te dar forças, ele vai te ajudar, ele vai te tratar como filho, ele vai te tratar como um pai. Eu conheço um paizão, gente. Eu não vou citar o nome, mas ele vai escutar e ele vai saber que eu tô falando dele, um paizão. Ele tem uma filha e já presenciei muitas correções dele com essa filha. Não tô falando de bater, tô falando assim, correção, né? Ensinando, corrigindo, brigando. Brigando feio mesmo, sabe? Dando umas broncas assim, bem dadas. E aí a filha escuta, baixa a cabeça, escuta, né? Às vezes um entra em conflito com o outro e tal.
Mas ele tenta o máximo que ele pode, assim, ensinar, corrigir mesmo. Castiga, coloca de castigo, né? Aí passa um pedaço quando a filha, né, acaba recebendo e aceitando o castigo ali de boa. E daqui a pouco eles estão brincando, conversando de boa, rindo, dando risada, sabe? Agora imaginou se ele falasse assim, olha, você tá de castigo. E a menina viesse, atacasse ele. Não, seu pai cruel, desgraçado. E viesse bater no pai. Aí ele ia se defender, né? Aí não seria filha verdadeira, seria bastarda. Não, ela escuta, baixa a cabeça, fica de castigo ali. É porque agora ela já cresceu, né? Mas antes, quando era mais assim, mais criança, aí eu ficava de castigo ali. Os castigos até pesadinho. Aí ficava ali e tal, sem o celular ou sem a televisão e tal. E aí ela aceitava o castigo, ela ficava bem assim, respeitava o castigo, né? E daqui a pouco eu estava rindo, conversando de boa, achava muito legal aquilo ali. Então, assim, Deus, ele vai vos tratar como filhos, se suportares a correção. E quando passar a correção, ó, um exemplo claro que eu disse que ia dar e não falei, é o povo no Egito. Eles foram amaldiçoados. Deus, ele falou assim, vocês não vão entrar na terra que eu prometi para vocês, porque vocês pecaram contra mim 10 vezes. Não vai morrer todo mundo no deserto. Como eles continuaram com Deus, Deus continuou com eles. Se você for ler a Bíblia, você vai ver que teve vários reinos que vieram contra o povo, mesmo o povo ter sido castigado. Teve momentos que teve um cara que queria amaldiçoar o povo e Deus não os amaldiçoou. Deus cuidou, Deus os alimentou, Deus não deixou faltar nada. Por quê? Ele tratou como pai, né? Porque eles aceitaram a correção. Eles continuaram com Deus ali. Eles poderiam se espalhar no deserto, cada um para outros países. Não, eles continuaram ali com Deus. Então, assim, gente, entrega essa palavra em tuas mãos. É mais uma reflexão para você analisar o que você está passando na tua vida. Será que você está debaixo de bênçãos ou debaixo de maldição? Esse vídeo pode ser um alerta para você, né? Talvez você esteja assim, não estou entendendo o que está acontecendo comigo. Eu entendo porque tem muitas igrejas que encobrem essas palavras, não ensinam o verdadeiro Deus. E aí começa a acontecer coisas ruins na nossa vida, a gente não sabe nem o porquê. Mas aí você acompanha o nosso blog, a sua igreja, né? E lá você vai começar a enxergar Deus como realmente Ele é. Compartilha para alguém que você acha que precisa, compartilha, evangeliza para Deus, que Deus ele vai te usar, né? Para que essa palavra venha chegar no ouvido de outras pessoas, né? Eu entrego essa palavra em tuas mãos. Amém.